Você certamente já se lesionou e se sofre repetidas vezes com isso, deve estar se perguntando qual o fator causador dessas lesões. Por que nunca fico bom de verdade? Parece simples, mas infelizmente a maioria de nós não consegue entender o que está acontecendo. Vamos falar um pouco sobre lesões nesse vídeo e tentar resolver essa questão. Fala galera do Nada Pedala e Corre, por que tanta gente sofre com lesão e fica parado ou perde a chance de evolução? Eu não estou falando de lesões por causa de queda, mas das lesões que na maioria dos casos são crônicas. Resultado de desequilíbrio muscular, carga de treinamento excessiva, sem um descanso adequado. O cara não dorme, o cara não se alimenta bem, enfim, um número de quase infinito de razões para explicar como você chegou ao seu limite e literalmente quebrou na solda. Um dos grandes problemas é a nossa falta de conhecimento do próprio corpo e não saber quais são os sinais de alerta que ele dá. Isso é sempre muito frustrante porque você vem numa sequência de semanas crescentes, treinando bem, percebendo resultados e quando de repente você do nada se lesiona. Se depois de uma lesão a gente fizer uma retrospectiva honesta sobre nossas sensações, nossas ações, a gente vai encontrar o dia que começou a sentir algo estranho e não demos a devida atenção. Uma das primeiras coisas que podemos identificar como causas de lesão é o aumento de carga, tanto em relação ao volume quanto à intensidade. Isso é um dado importante e é preciso a gente ser honesto com a gente mesmo. É muito importante ter uma troca de informação entre o treinador e o atleta, um diálogo aberto, sempre no sentido do atleta relatar com clareza o que está acontecendo. Porque o impacto dos treinos são diferentes entre dias, semanas, tipo de treino e principalmente entre pessoas. Muitas vezes fica claro que o sujeito tem pouco ou nenhum descanso, mas ele insiste em seguir na mesma tocada. A galera quer fazer prova de 5, 10, toda semana, 2 maratonas no ano, 4 meses, um Ironman no final. Resumindo, o cara quer fazer todas as provas que existem sem dar tempo para o corpo recuperar. Sua agenda semanal é completamente lotada com seu trabalho, mais as sessões de treino, todos os dias, e prova no final de semana. Isso vai dar ruim em algum momento, não tem para onde fugir. Você precisa ter seu tempo de descanso e isso não é apenas um dia na rede e volta para treinar forte. O estresse acumulativo ao longo do tempo e se não existir um equilíbrio, você vai começar a perder rendimento e achar que está treinando pouco, quando na verdade já passou da medida e está em declínio. Se você tem um programa estruturado, respeite os limites propostos para o corpo poder se recuperar e sofrer as adaptações. Não importa o que você está treinando, precisa ser periodizado e estruturado ao longo do ano. E se você estiver procurando uma assessoria de triatlon ou corrida, é só mandar uma mensagem nos links que estão aqui na descrição desse vídeo e vão falar sobre um plano dentro das suas necessidades e capacidades, seja você iniciante ou avançado. Quando a gente fala em lesão, quase sempre a gente pensa que pode acontecer somente pelo excesso de treinos e a falta de um controle nas cargas de treino. Mas às vezes você está treinando de boa, tudo indo muito bem, seguindo o programado, mas o problema é o seu estilo de vida fora do universo ali do treinamento. Você tem uma vida com muito estresse e geralmente isso não é visto como coisas estressantes, mas como atividades extras que em uma primeira análise não parece ser um problema, mas estão aumentando a carga geral no seu corpo, nos seus músculos, nos seus tecidos. É aquela caminhada na trilha no fim de semana, uma corrida leve, casual, uma partida de tênis e para fechar o caixão a pelada. Sem dúvidas, se você decidiu se dedicar ao triatlo, você tem que largar o futebol. Eu diria que o futebol é péssimo para quem faz triatlon ou alguma das modalidades do triatlon. Ao contrário do que dizem e pensam, o CrossFit tem menos lesões que o futebol devido ao contato físico. Eu não estou aqui para ficar regulando o que você vai fazer ou não vai fazer, mas é importante que você tenha ciência e entendimento claro. Se você está querendo levar a sério a preparação para um grande evento ou está tentando reduzir os riscos de lesão, você precisa considerar o impacto adicional que essas atividades vão trazer para você. Por isso a importância da gente ter uma temporada anual bem definida, para poder ter esse tempo de diversão com outras atividades que também trazem alguma satisfação para você e também são muito importantes para todo mundo. Um outro elemento que não pode ser subestimado é o estresse no trabalho e família. Esses outros componentes da nossa vida geram estresse que dificilmente são levados em consideração, porque não aparece como fadiga lá no TrainPeaks, mas são facilmente relacionáveis com o seu HRV. Sem atenção certa a esses detalhes, o teu cansaço vai virando uma bola de neve, se transformando em uma fadiga crônica que vai gerar, inclusive,
desequilíbrios hormonais e aumentando ainda mais o risco de lesão. De um modo geral, a galera tende a menosprezar a recuperação completa de uma lesão, acreditando que por não estarem mais sentindo dores, a lesão foi curada e tratada. Muitas vezes a lesão não foi tratada e reabilitada adequadamente na época que deveriam ter sido feitas e ficam mal curadas, e mesmo que esteja curado, o atleta quer retornar com força total, não fazendo um retorno progressivo de intensidade e volume. Eu gosto muito de comparar a lesão a um lago congelado. Você vai ali tranquilo sobre o gelo, acreditando que ele está firme e forte o bastante para suportar teu peso, e quando você menos espera, o gelo se quebra embaixo dos pés e você cai dentro d'água. E isso é o que acontece com muita gente ao retornar, toma remédio para dor, o fato de ter dado um tempo nos treinos, a dor também vai cessar, e quando retorna, se machuca no mesmo lugar da lesão anterior. A falta de uma base, não apenas aeróbica, mas também de força, potência e velocidade, é um grande problema para a galera que está treinando. Isso vale para quem está começando, como para quem está retornando ao esporte. Ambos precisam passar por um período de construção progressiva, adaptação do corpo. Não é apenas aumentar a distância sem critério e achar que isso vai tornar você mais rápido ou resistente. Esse é um grande erro, principalmente para quem começou a treinar depois dos 30 anos. A falta dessa base faz o risco de lesão ser elevado, e a necessidade ainda maior de fazermos um trabalho de fortalecimento muscular. O nível de força que você tem vai ser a base do seu desempenho esportivo. Tudo isso vai depender de quão forte e condicionado teu corpo está. Galera, espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre essa questão de lesão. Fiquem ligados em nossos outros vídeos e deixem seu like, e vamos conversar um pouco mais aqui embaixo na seção de comentários. Forte abraço e valeu!